pessoal. Primeiro podcast aqui da Tron. Tô numa energia, num sentimento que eu nem sei explicar se tem alguma denominação. Mais ainda por estar com três mulheres aqui. Quando eu pensei nesse podcast, que é o Tron Conecta, eu pensei em quem está por trás da indústria pernambucana e o que é que a gente vai trazer para inspirar, para falar, para contar o porquê daquilo ali, né? Eu estou diante aqui de Marcele, que ela é um fabricante de linha de cosméticos maravilhoso, indústria já consolidada, mas ela está muito além disso. Ela entrega autoestima para as mulheres. Então, a forma que Marcele pensa a empresa dela é o que me motivou a trazê-la aqui. Você, Bel, é um exemplo de mostrar o que está por trás da cortina. Então, trabalhar com cortinas, concorrer com cortinas multinacionais, certamente deve ser um desafio grande e você conseguiu ali se posicionar com qualidade, com técnica, mas muito mais além. Você chama para mostrar o que tem por trás das cortinas. Então, no abrir, no fechar. Sou incondicionalmente sua fã pelo que você pensa. E para trazer aqui Beta, que está entre nós, sempre lapidando, ajudando, conectando. Então, é um espaço de conexão, um espaço de energia diferente daquela energia que move uma indústria, mas que vai muito mais além. Então, esse Tron Conecta tem esse objetivo e a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre as conexões, sobre as nossas conexões com os nossos negócios, sobre as nossas conexões com o nosso mercado, sobre as conexões de Pernambuco para Pernambuco. É um dos temas que eu quero abordar aqui de forma muito dinâmica. A gente precisa estar em outros estados, ou até eu sei que a empresa de vocês exporta, a Tron também exporta, mas alguns momentos a gente precisa se fortalecer como unidade para fazer a força do todo. E eu, falando um pouquinho de mim, me sinto como elo. Então era uma provocação interna e, poxa, eu me sinto como elo, um elo dentro da indústria, mas eu acho que eu tenho que ser esse elo agora para que outras pessoas possam se conectar conosco e a força do todo e muito mais além. As empresas hoje, elas são o que são pelas pessoas, mas muito mais a representação da empresa versus as pessoas. Eu venho pensando muito nisso. Eu quero dizer para o mundo inteiro o que eu penso, eu quero ensinar o que eu já aprendi, para que outras pessoas possam levar ainda mais essa força bem mais longe. Então, Beta, vou passar esse bastão para você. Quero dar as boas-vindas aí nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Quero me conectar com você que está me assistindo ou nos assistindo. Conecte também com essas mulheres maravilhosas, para que a gente possa realmente ser ouvida, trocar experiência, aprender com você que tem algo a dizer, que seja construtivo, para que a gente possa ir muito mais longe, né? Ou em Pernambuco, ou em qualquer lugar desse nosso país. Nós somos brasileiros que queremos atender os brasileiros e atender o mundo. Queremos estar na casa de muitas outras pessoas e a gente depende dessa conexão com a força do todo. Então, é sua agora, Beta, pra você poder conduzir aí essa conversa aqui com a gente. E muito sucesso para nós todas, tá? É o meu desejo pessoal. Gente, obrigada, Carol. Agradecer também aqui a Bel de estar presente, e Marcele da Richon, Bel da Arbor Cortinas e Love Trash, e Marcele da Richon. E você, Carol da Tron. E eu adorei esse podcast Tron Conecta, porque você sempre falou de elo, né? E essa palavra eu acho incrível, porque conexão, ecossistema é tudo, né? E a gente está aqui num ecossistema pequeno de três mulheres incríveis que têm muito a contribuir para a economia pernambucana, né? Não só a economia pernambucana, é brasileira, eu falo que é de Pernambuco para o mundo, né? Então eu tenho muita satisfação de poder estar aqui com vocês nessa conversa, porque particularmente Marcele já conheço há mais de 5 anos, é uma guerreira, tem uma história incrível. Eu vou pedir que Marcele em seguida conte aqui, né, pra gente. E a Bel, que é a nossa gata do lixo, diretora de marketing da Arbor Cortinas, Real Persianas, uma militante entusiasta, né, de práticas de responsabilidade socioambiental, tem feito aí um projeto, uma história, construído uma história junto com o Gustavo na Arbor, muito bacana. E pra gente, e Carol, ela sabe a admiração que eu tenho individualmente. Carol é uma pessoa que faz muito, sem muito alarde, né? E além de ser uma empresária que teve seus grandes desafios, né? A gente vem de determinadas culturas que não é fácil a gente superar. Carol hoje é presidente da Tron, Controles Elétricos,
E esse caminho para chegar lá foi um caminho muito construído. E o mais bacana, né? Construído com muito elo. E quando a gente chega sem conexão, é uma chegada, não é sonhada junto, né? E você chegou ali construindo com a sua equipe, com a sua família, e hoje você é extremamente reconhecida, está nessa posição com muito mérito. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês três. E para a gente começar essa conversa, eu queria que cada uma contasse aí rapidinho um pouco mais dessa história de sucesso que são de vocês aqui. E eu queria conversar com você, Carol, anfitriã desse encontro, um pouquinho contando a tua história. Eu vou ser bem sucinta. Eu acho que Deus foi. Eu sou uma privilegiada e recebi um presente de Deus que é ter nascido filha do meu pai, que já vem com a história, a marca Altronic tem 50 anos. E para mim, eu me identificar com produtos eletrônicos é algo que pulsa meu coração, que eu vejo uma beleza, que eu vejo que a gente pode fazer muito mais, né? Os produtos que a gente industrializa, ou que a gente distribui, são produtos que vão para as casas de vocês. Então, fazer a diferença na casa do brasileiro é algo que me motiva a cada vez mais ter uma conexão com o mercado. E aí eu vim me transformando, eu surgi de uma chamada que aconteceu, mas eu me identifico total dentro daquele contexto de ser um elo para poder aprender um pouco mais com as pessoas que estão ali, fazer com que essa marca pernambucana, uma marca que foi criada por meu pai num Fusquinha, chegue mundo afora. Então isso me move de uma forma diferente. Isso me encanta, isso me entusiasma. E como eu tenho essa conexão de que eu nasci filha dele para estar com aquele elo, com aquelas pessoas, eu faço meu dia muito feliz dentro desse contexto. Eu faço com que eu aprenda, reaprenda no dia a dia. Então, sou formada em administração, fiz a pós-graduação em marketing, mas o meu dia a dia mesmo é o aprendizado que as pessoas trazem, a construção a quatro mãos. Os planos que são criados, a intuição de Deus que tem que ter um objetivo, de um propósito. Eu entendo que a indústria é uma indústria de transformação. E o que é que a gente vai transformar nas pessoas? Algo que mexe muito comigo, que é minha coluna vertebral de me erguer e olhar, poxa, como é que é aquele todo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa? Acho que as pessoas que são mais próximas sabem que só vai valer a pena estar ali junto se fizer valer a pena na vida dele também. Então, eu tenho uma concepção diferente dessa questão da relação pessoal. Eu acho que é o woman to woman, né? O lado a lado, é o one to one, para que você possa construir junto e fazer com que seja uma história nossa. Eu acho que não tem sentido ser a história de Carol. É a história onde Carol participa e que junto com aquele time fazem uma história da empresa. Carol é uma passagem, ela está diretora, ela está conduzindo aquele time. Mas eu tenho que pensar a empresa por muitos anos que seja conduzido com esse DNA ou com novas frações de pitadas de coisas boas para que seja um DNA de todos, mas que a gente vá a longo prazo e não uma coisa que seja somente conduzida por Carol. Então, eu me vejo muito nesse elo. E esse é o meu dia a dia. E eu acho que essa provocação do podcast é um podcast para trazer essas histórias que possam entusiasmar as pessoas a entenderem o que tem dentro dela. Aqui, principalmente na nossa região, se tem uma ideia de que você tem um pai que tem uma empresa e naturalmente você tem que trabalhar na empresa. Não é bem isso. Você tem que nascer para estar naquela empresa, para aquilo ali acontecer. E aí você se prepara. Você tem que entender que você trabalha para a empresa e não a empresa trabalha para você. E isso tem que ter muito amor envolvido. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá que a gente tem que fazer as coisas, mas fazer com muito amor as coisas que a gente ama. Então, isso eu me identifico total, eu faço com muito amor. E certamente eu não vejo como uma pessoa que está ali para ser a filha do dono ou conduzir aquilo ali, porque enfim, eu me preparei para aquilo ali e no dia que chegou e eu automaticamente estou conduzindo aquilo ali, mas não sou eu. Eu sou um elo, eu sou um caminho dentro dessa realidade de lidar com a empresa, com a indústria. Então, vou voltar aí, eu contei um pouquinho da minha história, do meu dia a dia, é nisso que eu acredito e é isso que eu quero propagar nesse podcast. Essas conexões, essa energia, essa maneira de fazer a empresa diferente. Eu acho que a empresa tem que ter um nome. Se a Tron, nesse momento, não é o nome de Carolina, eu vou me orgulhar. Então, em outros momentos, essa Tron vai ter o nome de outro colaborador.
ou de outro filho, ou do que for, mas tem que ter a representatividade do que você pensa. E você é uma indústria, a gente precisa saber o que é que a gente quer transformar. Eu quero transformar essa indústria pernambucana em algo muito mais transformador na vida daquelas que estão lá e para quem a gente trabalha. Então, eu finalizo minha voz com isso. Vamos transformar. Tudo bem, Carol, e é isso mesmo. E eu queria, nesse processo de transformação, né, Marcele, escutar um pouquinho, porque eu sei que não foi fácil essa construção dessa indústria hoje de cosmético, é um sucesso. Queria que você contasse para a gente um pouquinho também como foi chegar até aqui hoje como presidente da Richon. Então, minha história foi o seguinte: quando eu era já pequenininha, a Richon vai fazer 37 anos esse ano, né? Então, eu tinha em torno de 12 anos quando o pai começou com a empresa, bem pequenininha mesmo. E pai mandou fazer um laboratório para mim e para minha irmã, um laboratóriozinho, mandou o marceneiro fazer. Ensinou a gente a fazer shampoo, condicionador para a gente vender para nossas amigas do colégio. E esse estímulo do empreendedorismo eu realmente tive desde cedo. Tipo, meu pai era daquele autêntico comerciante, nunca se formou, mas se formou na vida, entendeu? E ele comprava coisa para a gente vender no colégio, a gente ia para a cidade comprar coisa para vender. Então, eu realmente, assim, quis fazer administração. O sonho dele para mim era que eu fizesse farmácia, porque eu acho que, assim, ele não acreditava que eu podia suceder ele. Ele me via como ajudando ele, né? Ok. Né? Para mim estava ótimo, mas eu detestava a química. Pavor a química. Não, eu quero fazer administração. Tudo bem. Fui fazer administração, entrei na faculdade com 17 anos, comecei a trabalhar, não tive nenhum mês de férias, porque quando eu disse, pai, deixa eu tirar um mês de férias, ele disse, de jeito nenhum, preciso muito de você. Tá bom. Fui, comecei a trabalhar com 17 anos e cheguei a trabalhar com ele 3 anos. Né? Porque quando eu completei 20 anos, ele faleceu. E aí eu me vi 20 anos de idade. Hoje, olhando para trás, eu digo, meu Deus do céu, eu era muito nova. Né? Na época, não. Vou ser bem sincera com você. Na época, eu achava assim, tipo, vou tirar de letra. 20 anos de idade, mulher, né? E assumi a empresa. Eu era filha mais velha, minha irmã era bem mais nova que eu, ainda estava no colégio. Minha mãe era psicanalista, não entendia nada de negócio. Meu avô materno, que foi sempre minha referência, que também tinha sido comerciante, mas tinha um estilo totalmente diferente do de painho. Não apoiava muito, porque o sonho dele era que eu fosse executiva de uma multinacional. E aí, contra a vontade dele, eu disse, não, eu vou ficar com a Richon, eu vou assumir. E eu lembro que ele foi morar lá em casa porque manhinha não quis ir para casa dele, depois que o pai morreu, tipo assim, meses depois ele foi lá para casa, porque manhã não foi para casa dele. Eu saía de manhã para ir para a Richon e ele chorava, em prantos. Isso não é vida para você não, meu filho. Eu disse, vovô, pode ficar tranquilo que eu estou fazendo o que eu amo. Terminei meu curso de administração, fiz minha pós-graduação em marketing. Passei meu curso para a noite, terminei porque tinha que... Eu era, antes de pai morrer, eu era uma pessoa. Depois que o pai morreu, eu era outra, né? Tive que assumir muita responsabilidade, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça é, meu Deus, 50 pessoas, 50 famílias dependem de mim. Se eu falhar, né, como é que ficam essas 50 famílias? Né? Esse é o primeiro grande peso que eu levei nas costas. Depois, aquela coisa do estereótipo do herdeiro, né? Tipo assim, eu preciso mostrar que eu não estou aqui porque meu pai morreu. Mostrar que eu estou aqui porque eu sou competente. Fases da minha trajetória, né? Porque eu era muito nova e muito insegura. Muito insegura, como acho que toda pessoa que é nova e ainda não se provou é insegura, né? E foi daí que veio o propósito da empresa. Porque quantas e quantas vezes, né? Eu não tive que ir para reuniões dentro de espaços extremamente masculinos, né? Para provar minha competência ou para provar que eu não estava ali porque era herdeira de ninguém. Inclusive porque quando o pai morreu, a empresa uma situação muito boa. E eu peguei a empresa e já tem mais de 20 anos na minha mão. Então,
Os primeiros 5 anos foram mais difíceis, depois foi ficando mais fácil. E eu entendi que autoestima era tudo. Autoconfiança, na verdade. Porque se eu não confiasse em mim, quem é que ia confiar em mim? É porque as pessoas duvidavam de mim o tempo inteiro. Né? As pessoas duvidavam de mim o tempo inteiro. Então eu tinha que ter muita autoconfiança. Mesmo que eu não tivesse, eu tinha que aparentar que tinha. Porque é aquele ditado, fake until you make it. Aí eu até assisti um TED, que a mulher fala fake until you become it. Ou seja, finge até que você se torne, não? Né? Então, foi mais ou menos isso. O processo de você construir sua autoconfiança, ele pode vir de dentro para fora e pode vir de fora para dentro. O que é o de fora para dentro? Primeiro você precisa se sentir, se olhar e se sentir bem consigo mesma. Né? E depois você precisa entender quem você é. E aí você vai, começa fingindo, mas depois você se torna. Então foi mais ou menos isso. E ali naquele momento eu entendi, né, que eu não fabricava produtos cosméticos. Inclusive que eu detestava, para todo canto que eu ia, que tinha reunião que dizia que era supérfluo, eu defendia com unhas e dentes que não era supérfluo. Porque, tipo, como assim é supérfluo? Você come feijão todo dia? Não. Né? Você toma leite todo dia? Às vezes sim, às vezes não. Sabonete você usa todo dia? Desodorante você usa todo dia? Né? Sim. Então, como é supérfluo? Porque higiene pessoal e cosméticos tá na mesma categoria, né? Não, gente, isso não é supérfluo. Né? Lógico, se você tratar só pelo olhar fútil, você pode dizer que mas se você parar para pensar, né? O quanto a gente, às vezes, por exemplo, uma das ferramentas que eu mais usei nesse processo de autoconfiança, eu tinha que aparentar ser mais velha, porque eu era muito nova, então as pessoas não me respeitavam porque eu era muito nova. Então eu me vestia, certo, como se eu tivesse 10 anos a mais, eu me maquiava como se eu tivesse 20 anos a mais. Então, o de fora ajudou muito de dentro. É isso que no final das contas, é sobre isso. Né? O quanto você pode manipular o de fora para lhe ajudar no que está interno. Né? Então, foi ali que eu percebi que meu propósito era produzir autoestima em frascos. Né? E a partir dali, foi só, né, construindo em cima desse propósito. Através dos meus colaboradores, através de todas as ações que a gente faz, através não só do que a gente faz no dia a dia, no que a gente fala, mas no que a gente faz no dia a dia lá na empresa. Foi só sucesso total, né, Marcele? Eu até queria só colocar um detalhe que eu já visitei na época de escola, Marcele lá na fábrica junto na época o pai dela, né, ela fez um grupinho e eu tive a sorte de ir. E ela sempre teve essa energia e essa sinergia com a Richon, essa alegria. Eu estava relembrando aqui, você contando essas histórias todas. Que seu pai preparou, que a gente fez a visita, que a gente recebeu os frasquinhos de shampoo. Enfim, é muito bom ver que os anos se passaram e que a Richon está muito maior e com o propósito do mesmo propósito que foi o que lhe fortaleceu para essa caminhada, né? Você descobriu o que é que te fez se posicionar como uma mulher que tem propósito, que tem uma empresa que faz a diferença, fazendo a diferença. Ou seja, empregando, melhorando a autoestima das mulheres, dentro de um aprendizado seu. Eu acho que tem tudo a ver, é isso o propósito desse podcast. É trazer essas histórias, não é simplesmente a continuidade de uma empresa familiar. É o que move essa empresa familiar para que ela se torne corporativa. A Richon exporta hoje, então é muito mais do que ela pegou há 25 anos atrás. Então, Marcele, eu me emocionei aqui com sua história. Eu já conhecia a maior parte, mas esse detalhe aí faz todo sentido do que eu vi lá atrás. E se eu já era sua fã, eu estou mais ainda, tá? Eu também tenho super orgulho de você sabe disso. Que a gente, no começo, a gente andou muito junto lá. E eu vou dizer assim, né? É um processo, né? Eu também... quando peguei, né, entendi, eu olhei ao meu redor e só tinha homem na indústria de cosmético, né? Só tinha homem, porque a indústria é uma atividade extremamente masculina, né? E eu me perguntava por que só tem homem fazendo produto que na maioria das vezes são as mulheres que usam,
foi outra coisa que me incomodou profundamente. Aí, o bom, também, depois da minha pós-graduação de marketing, eu fiz pós-graduação de cosmetologia. Então, tem a parte de gestão e tem a parte de produto também, que eu adoro, amo. Hoje eu gosto de química, no começo eu detestava, mas hoje eu gosto também. Mas é isso, eu nem me apresentei, né? Eu presido o Ligue Mulher, de Plantão de Mulher, presido o Ligue Mulher aqui em Pernambuco, assim também como sou embaixadora para o TMSG. Eu sempre digo, né? Eu tenho muito orgulho desse grupo de mulheres que formam o LIDE, que aqui a gente tem as representantes, porque se você tiver a oportunidade de conversar com cada uma, individualmente, você tem matéria para podcast aqui o ano inteiro, viu, Carol? É uma coisa boa. Porque são histórias inspiradoras, que a gente, veja, hoje apenas 3% de mulheres são CEO. A gente tem aqui 3, acrescentando esses 3%, olha que bacana. Hoje eu acho que a gente está muito bem representado, mostrando e fortalecendo esse ecossistema, além de pernambucano feminino. E para isso, a gente tem que conversar. Queria que Bel contasse um pouco a sua história, porque Bel vem desde a grande passista de frevo, né? A hoje a diretora e sócia de uma das empresas mais relevantes de cortinas aqui no nosso estado, genuinamente pernambucana. Conta como foi isso, Bel. Oi, primeiro eu quero agradecer aí a iniciativa, né? Parabenizar a iniciativa e agradecer o convite. E eu estou aqui, né? Sou Bel Nascimento, da Arbor Cortinas, idealizadora do projeto Love Trash, mas eu estou aqui para falar, para contar a história que começou com o meu marido, né? Eu sempre digo que quando eu vou para um lugar, eu trago um monte de gente comigo, porque estou representante de um grande time que está lá na indústria. Então, não vim aqui para falar da Bel, vim para falar da Arbor, da Real Persianas, que começou com o sonho de um jovem de 24 anos, carioca, né, que tem um pai pernambucano e uma mãe cearense, e veio para Recife em 99, dia 9/9 de 1999, essa coisa cabalística mesmo. Ele abriu uma fábrica aqui, fez engenharia na FEI em São Paulo e voltou para as origens do seu pai. E um pai que sempre apoiou, meu sogro tem uma história aqui por trás disso tudo, de quem nós somos, como Carol falou do pai, você falou do seu pai. A gente tem muita sorte que nós somos empresas bambu, né? Eu digo, somos empresas que temos um alicerce, uma base que permite a regeneração da empresa. Eu costumo chamar, porque o bambu ele tem essa capacidade de fazer essa analogia com a natureza, a Arbor é isso. E esse menino de 24 anos começou aqui com 3 funcionários, um galpão de 300 metros, um fax alugado, mas um sonho gigante. Um sonho que ele acreditava. Eu entro 4 anos depois na vida dele, mas ainda não no sonho dele. Em 2003 a gente começa a namorar, dia 11/11. E eu, né, eu não acredito que uma coincidência, mas sim uma providência, o meu aniversário é dia 9/9. Então, quando ele abriu essa empresa em 99, ele abriu exatamente no dia do meu aniversário e nós nos encontramos 4 anos depois. E eu acredito, meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai me ensinou 3... Ele me deixa... Meu pai é vivo, mas eu carrego ele comigo, e 3 grandes lições ele me deu, que foi sempre agradecer, ajudar e recomeçar. E para onde eu vou, eu sempre levo isso e esse estado de espírito colaborativo, porque eu acho que a gente está em todo lugar para colaborar. Quando a gente casamos em 5/5/2005, me casei, e depois que eu tive o primeiro filho, eu tive um grande desafio, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Como você disse, né? Eu acho que aqui a gente tem uma característica comum, que é o que Marcele falou aqui. São mulheres muito seguras de si. São mulheres que têm uma fortaleza, não por ser melhor, mas por saber quem é, né? E querer estar aqui, sabe aonde está, por que está, para onde vai. Às vezes a gente até se confunde no caminho, mas sempre com uma segurança, né? Porque recebemos isso dos nossos pais. E
quando eu recebi esse, que eu digo que é o meu grande desafio até hoje, que é trabalhar com o marido, não é fácil. Eu sempre fui muito independente, com 12 anos. Meu pai sempre me deu muita independência. Minha mãe adoeceu quando eu nasci, eu tinha 2 meses. E meu pai sempre confiou muito, conversou comigo e sempre me deu muita liberdade para eu decidir aquilo que me faria feliz verdadeiramente. Então, com essa liberdade, eu fui construindo. Quando o Gustavo me fez a proposta para ir trabalhar, eu trabalhava na Promonove. Eu fundei a Promonove, que é uma agência de promo aqui, que do Grupo 9, que era uma empresa tradicionalíssima, né, da Gata Mestra, Cecília Freitas, que é uma das minhas grandes fontes de inspiração, uma das grandes universidades que eu tive foi lá no Grupo 9 e eu amava o que eu fazia. E eu recebi um convite tentador do meu marido para ajudar ele, então fiquei realmente ali na dúvida. E as dúvidas elas vão surgir, né? As pessoas que estão de fora acham que o fato da gente estar ocupando um cargo, da gente ter determinado poder por alguma coisa, tira da gente os medos, as inseguranças. Não. A gente só, eu acho que a gente tem mais coragem, talvez, um pouco mais de coragem. E aí a gente supera, talvez, mais situações desafiadoras. Quando eu fui, que eu cheguei era só Real Cortinas, a Arbor não existia. A Arbor é uma filha que surge, é uma nova marca da empresa, que já nasce a partir de uma maturidade, né? Então, Marcele, quando pegou, o que não foi construído no pós, a gente vai amadurecendo, a gente vai errando bastante, e com os erros a gente vai aprendendo bastante, e vão nascendo novas Bels, novos Gustavos, né? Gustavo também sempre teve muito apoio do meu sogro. Quando Gustavo veio para cá, minha cunhada, que era a irmã dele, veio ajudar. Isso fez toda a diferença. Nós somos privilegiados, nós temos um apoio familiar. E o apoio, às vezes, não é estrutural, financeiro, o emocional, né? Um tio que já é falecido, que ele era, assim, a minha base era uma coisa, o carinho, o amor, ele era aquele meu tio que me botava no colo e me chamava de Bebel. E um dia, eu já adolescente, eu muito confusa por causa da doença da minha mãe, minha mãe ficou 40 anos numa cama, aquilo sempre foi muito difícil, mas ele era a pessoa que olhava para mim e dizia, e ele disse, Bebel, você vai ser o que você quiser ser. Eu tinha 12 anos quando ele me disse isso. O que você quiser, minha filha, ser, você vai ser. Porque você nasceu para ser o que você quiser. E eu nunca esqueci, naquele momento, parece que assim, a magia da Cinderela, sabe assim, aquela coisa, a fada madrinha, e eu tomei aquilo para mim, eu acreditei e eu acredito, porque eu acho que nós carregamos essa força. A Arbor nasceu dessa maturidade, eu idealizei a Arbor com um grupo enorme de pessoas. Eu estou aqui representando cada uma das pessoas que está nessa indústria, que é uma indústria controversa também, que é incrível, porque é uma indústria de 67% do nosso corpo humano é feminino, feito de mulheres. Isso é uma coisa atípica ainda, e a gente se orgulha muito disso. Né, de ser essa empresa e de trazer um pouco para as pessoas que estão aqui vendo, né, escutando esse podcast, de que não existe um modelo estabelecido. As coisas elas acontecem e as pessoas precisam conhecer mais, romper aí os paradigmas, as regras, e é isso. Também, um momento, Bel. Cada um tinha uma barriga, porque a gente já tinha os filhos mais velhos e a gente levou os nossos filhos mais velhos para a piscina do lado do prédio. E aí você com a barrigona, eu com a barrigona, os nossos segundos filhos. E aí eu disse, você trabalha com o quê? Aquela conversa, você vai se encaixando e tal. Eu disse, eu sou publicitária, mas eu tô num desafio gigante, eu não sei ainda, a vida tá aqui, eu tô aqui refletindo. Eu me lembro como se a gente estivesse agora, voltando aí 15 anos, 14 anos atrás, 13 anos atrás. E eu lembro que você disse, mas se for, vai ser algo que vai me movimentar de uma forma assim. Então, essa mudança na minha vida, eu tenho que decidir.
Mas aí, passados esses anos, eu acho que a sua decisão foi muito assertiva. Porque além de você representar o que você representa para a Arbor, você foi muito mais além, né? Você consegue refazer, reconstruir o que o que a Arbor não conseguiu construir por uma questão de corte, etc e tal, que eu vou deixar você falar ali na frente. Mas aí, imagina se a gente tivesse perdido, se naquele momento você continuasse na publicidade. Eu tenho certeza que você teria sucesso. Mas olha o impacto que você traz na indústria, na sua própria indústria Arbor e na indústria, na Love Trash, que você está fazendo com que novas mulheres possam industrializar. Eu vou deixar você contar essa história, mas assim, o quanto isso é algo que faz parte do que a gente está conversando aqui, né? Não é simplesmente continuar ou ajudar Gustavo. O Gustavo teve sorte de você fazer de uma forma revolucionária e fazer muito mais com o time que está. Então, ser essa representante. Então, você continue e que você vá muito longe. Eu acho que nós somos seres humanos, né? Nós não somos teres humanos. Eu acho que seres humanos não é teres humanos. A gente, né, é o que é e a gente está nos lugares para colaborar. Então, eu me orgulho muito de ser esse agente colaborador, aonde quer que eu esteja. Né? Não, a vida da gente não se restringe. Nós somos, Carol, empresárias, estamos liderando, estamos dentro de indústria, mas nós somos mãe de famílias e quando eu estou na minha casa, eu preciso ser esse agente colaborativo dentro da minha casa. Quando eu vou ser amiga de Roberta, eu preciso colaborar para que essa amizade se fortaleça. Se eu vou, né, num tema ESG, no meu ativismo, eu preciso estar nos lugares. Então, eu acho que independente de onde a gente está, a gente tem que carregar com a gente essa coisa da gente entender que nós estamos aqui a serviço, né, e para colaborar. Grande, eu também sempre senti isso do meu pai. Pai teve uma vida boa, deixou e falou: filha, aqui eu te deixo, daqui para lá, é sua obrigação ser mais que eu, né? E conte comigo para o que você precisar. Então eu vejo aqui um ponto comum que nós temos, e eu acho que a gente fala muito aqui, estamos falando de mulher, óbvio que é um grupo de mulheres, a gente está falando de diversidade, né? Quando a gente fala Gustavo, Bel, é uma complementação. A gente fala Carol e o marido e o irmão, é uma complementação, né? Marcele teve também os seus. Seu marido está com você. Então, veja. 17 anos já. 17 anos, verdade. Então, esse grupo diverso, ele é muito rico. As contribuições são com visões diferentes. A visão da mulher é diferente da visão do homem. Assim como a gente fala também na diversidade de etnia, background, né? De uma série de pontos. Mas o que eu queria colocar aqui é tenho uma filha de 9 anos e eu sempre reforço isso como você é livre para fazer suas escolhas. Conte com sua mãe e saiba o valor que você tem. Então, achei muito forte, queria trazer isso aqui, falar isso aqui para as mulheres que nos escutam. Falem sempre a mesma coisa para suas filhas. Os pais que escutam, fale sempre isso para suas filhas, porque eu tenho certeza que esses 3% que a gente tem apenas de mulheres que são CEOs de empresas vai mudar rapidamente. Mas continuando aqui o nosso podcast, eu queria perguntar aqui, começar novamente com Carol. A gente falou um pouquinho aqui do início de vocês, mas como é que é o dia seguinte, né? Como é que é essa trajetória? Quais foram os principais desafios de você nesse processo? Se você já pensou em desistir, né? Conta aí um pouquinho pra gente, porque eu sei que não é fácil, né? Eu acho que se eu pensei algum dia em desistir, não deve ter sido por mais que 5 minutos. Sinceramente te falando. Isso não significa que não tenham sido dias duríssimos, dificílimos, mas a vontade de desistir, ela nunca foi maior do que a vontade de continuar, da vontade de chegar. E o que eu digo aqui nessa mesa para colocar é, eu sempre encontrei aonde o caminho, eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, quando eu sentia que alguma coisa estava acontecendo, eu deixava muito claro onde eu queria chegar. E a sensação que eu tinha é que as outras pessoas, aos poucos, iam respeitando para deixar passar. Eu acho que o recado é,
saiba onde você chegar, não passe por cima de ninguém, os outros vão abrir passagem. Nem que você tenha que afastar um pouco e desviar seu caminho, mas não perca do seu horizonte. E isso me motivava a nunca desistir na dificuldade, porque eu sabia onde eu queria chegar. Então, tiveram várias noites que eu dormi e que a lágrima caía ou que eu não conseguia dormir. Mas aí eu fui encontrando dentro da fé, da espiritualidade, o meu contexto, a minha estrutura do que eu vim aqui fazer, o que é que eu precisava reunir de próximos passos. E aí foram várias metodologias criadas até por mim mesma. A metodologia de um plano de longo prazo, não é mais de longo prazo, é um plano de curto prazo. Ah, mas agora não é mais isso. Ontem eu estava conversando com o time, são os próximos 100 dias. Então, quando você tem, seja que tempo for, os próximos passos, isso muito definido, e você reúne o time para poder chegar junto, isso ganha uma força e desistir não permeia, não vem, não chega. Agora, não significa que não tiveram dias completamente difíceis, dias que eu disse eu não vou aguentar, e aí eu conversava com Deus, esse também é meu recado para essa nova geração. Conecte-se com o seu eu, acho que Deus está dentro da gente, quando a gente vê a palavra Deus, tem lá um eu, esse eu é o seu Deus, converse com ele para que ele te dê o teu esteio. E eu sempre senti esse alicerce. E que essa espiritualidade, essa fé, ela ia complementar para que eu nem pensasse. Eu pensava muito mais no dia seguinte, nos anos seguintes. E eu conseguia ter as pessoas me apoiando nesses planos, nesses sonhos. Eu nunca sonhei um sonho sozinha. Eu sempre sonhei com muita gente sonhando comigo. Então, as pessoas sonhavam comigo, as pessoas me abraçavam, as pessoas faziam eu acreditar que aquilo era possível e me ajudavam a construir a possibilidade de se tornar real, tangível, né? Então, eu desenhava alguma coisa, às vezes, num vidro, e aí chegava alguém e dizia, e por que não? Então, eu sou aquela pessoa fruto de um todo. E esse todo é o que eu acredito. Então, eu diria que a minha trajetória foi de muita coisa que a gente poderia dizer aqui, que pensei em desistir, mas meu Deus sempre foi maior, pegando na minha mão, puxando para eu seguir adiante em tudo aquilo que eu me propus com o meu coração aberto para fazer o meu melhor. E outro detalhe que eu coloco aqui, que agora me veio aqui na cabeça, eu nunca me senti dona de nada. Então, eu sempre me senti parte de um todo, uma conexão. E isso também fazia com que um sonho fosse sonhado junto, que as pessoas trouxessem os próximos passos. E eu sinto que meu time, principalmente o time mais direto, ele me dá uma teia de ser um elo, de ser uma conexão. Eu não vou conseguir fazer, eu vou estar dias cansada. Mas sempre aquela pessoa chega e diz assim, respira fundo. Amanhã é um novo dia. E aí eu aprendia que 24 horas depois a situação era outra. Então, se eu pensei, passou ali na minha cabeça, meu Deus, isso não vai dar certo. Dia seguinte, não vai dar certo. Peraí, calma. Veio o que vai acontecer para dar certo. E aí eu fui, pedalando essa bicicleta esses anos todos. Eu acho bacanérrimo, porque quando a gente constrói junto, você engaja time. Você constrói sozinho, não engaja. Eu acho que a grande, aí trazendo isso como um exemplo de uma boa gestão, compartilhar projeto para você ter esse engajamento, que é o que você teve e fez você chegar até aqui. Então, parabéns. E agora eu queria escutar a Marcele, porque eu estou aí curiosa como é que foi dia seguinte, né? Você ali, né? Porque quando a gente tem, entendeu ou não, a gente tem o CEO, né? Nessa situação com a relação familiar, o seu pai, no dia seguinte é você sozinha. Como foi isso? Você pensou em desistir? Quais foram os teus maiores desafios? Eu acho que o maior desafio, o primeiro maior desafio foi conquistar a liderança, porque liderança você não assume, você conquista. Então, pelo que você é, pelo que você faz, pelo plano que você tem, você engajar as pessoas. Eu acho que esse foi o meu primeiro desafio, porque eu tinha colaboradores, eu tenho colaboradores ainda hoje trabalhando comigo há 37 anos. Certo? Então, eu tinha colaboradores lá na Richon que tinham me visto pequenas. Né? E assim, além de tudo, eu ainda era mulher, que naquela época era 9 mulheres. Então, todo tipo de piadinha que eu via. E como é que eu ia lidar com aquilo? Né? Como é que eu ia lidar com aquilo? Foi o primeiro grande desafio. Mas eu fui lidando bem, né? Tive que me desfazer de alguns colaboradores que não conseguiram, não aceitavam uma mulher mais nova
liderasse eles, não aceitaram de jeito nenhum. E aí a gente tem que saber o momento da gente realmente investir, o momento da gente recuar. Mas foi o primeiro grande desafio. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, pensar em desistir. Liderança é um negócio que é solitário. Assim, por mais que você tenha uma gestão participativa, compartilhada, tarará, você não pode se dar o luxo nunca de aparecer perante seu time muito desanimado. Né? Você tem que estar sempre bem. Eu digo assim, às vezes eu me sinto animador de torcida, porque sério. Porque você pode estar aquele dia péssimo, porque você, sei lá, você teve problema em casa, problema com o filho, problema com o marido, problema com família. Mas você chega ali, você não pode levar aquilo para dentro da empresa, né? Porque tem um time que olha para você e é que nem criança. Né? Criança quando cai, a primeira coisa que faz é olhar para o pai e para a mãe, para ver a reação deles. Se a reação for boa, ele limpa o machucado e sai andando. Se a reação do pai e da mãe for desespero, ele vai chorar. Então, o time é muito isso. Ele olha o líder, vê como é que o líder tá e vai, né, se inspira naquele líder. Então, lógico que a gente tem dias muito difíceis, né? Tem momentos difíceis e tal. Eu procuro não levar isso para lá. Não procuro não levar isso para a empresa, tá entendendo? De jeito nenhum. Embora o time sinta, por mais que eu tente não levar, o time sinta. Tem uma rede de apoio também muito boa, como o Carol falou, né? Se não fosse eles, né, a gente provavelmente já teria desistido, porque eles sempre estão lá dando apoio. Mas eu tive um momento muito marcante, né? Foi um momento que há uns, sei lá, já está fazendo 15? Uns 14 anos atrás. Eu contratei um gerente comercial que veio de uma empresa imensa, tarará. E esse cara entrou lá na Risson e eu apostei muitas fichas nele, né? Eu disse, pronto, esse cara vai bombar, tarará. E o cara, tudo, ele botava defeito em tudo. Tudo da empresa ele botava defeito. Eu disse, meu Deus do céu. E eu cheguei a um ponto de dizer, se não der certo com esse, eu não sei o que eu vou fazer mais. E não deu certo. E Deus faz assim com a gente, né? Deus, ele cria situações para que a gente reflita sobre as coisas. Para que a gente mude a nossa opinião. Para que a gente mude de contexto e que a gente entenda. E não é só aquilo que a gente está vendo, é muito mais. Então, eu tive uma arritmia cardíaca e fui para São Paulo, no meio desse aperreio, para me tratar, assim, rapidinho, uma semana. Mas aquilo era o quê? Eu precisava passar uma semana afastada, certo? Eu precisava me afastar do problema para olhar o problema por outra perspectiva. E qual era a perspectiva? Quem é esse cara, meu Deus? O que é que ele construiu na vida dele? Nada. Certo? Eu tenho, sei lá, 30 e poucos anos, estou tocando uma empresa há 15 anos. Quantas empresas fecharam nesses 15 anos? E eu estou aqui. Porque eu estou deixando esse cara dizer quem sou eu e quem é a minha empresa. E não eu dizer a ele quem eu sou e mandar ele embora. Né? Então, naquele momento que eu me afastei, eu dei uma virada de chave. Quando eu voltei para Recife, eu já voltei outro. É um bicho. Entendeu? Quando ele começou, eu disse, se você não está satisfeito, pode ir embora. Despachei o camarada e toquei sozinha. Então, assim, lógico, a gente que está no embate da liderança, que a gente leva muito nas costas, né? Todo o time. A responsabilidade. Às vezes a gente cansa e, assim, eu nunca abri mão de nenhum outro papel da minha vida, que é uma loucura isso, né, que a gente faz. E é querer ser tudo ao mesmo tempo, né? Não dá para ser boa em tudo, né? Mãe, é dona de casa, é amiga, como o Bel falou, né? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, a gente quer fazer bem feito. E aí o nível de estresse é alto, né? Conforme vai passando o tempo e a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai entendendo quais são os nossos limites, né? Quais são nossas fortalezas e sabendo valorizar nossas fortalezas, em vez de só olhar para os nossos pontos fracos. Porque a gente, quando é muito jovem, a gente olha muito o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso melhorar. E é uma melhora constante, sempre a gente tem coisa para melhorar. Mas a gente precisa aprender a também olhar o que é que eu tenho de bom, o que é que eu tenho de diferente. Então, eu acho que foi um processo de amadurecimento.
E assim, vontade é uma coisa, às vezes vontade de desistir, né? A gente tá no Brasil, empreender é super difícil, mas a minha vontade de desistir nunca foi maior do que a minha vontade de continuar. Nunca foi. E eu realmente, eu não me vejo, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja empreender, que não seja fazer a diferença na vida das pessoas que eu trabalho. Eu digo muito que ou empresa é escola de adulto, que não seja ensinando as pessoas que estão comigo a ser melhor, a crescer, entendeu? Meus colaboradores que trabalham comigo há muitos anos, todos fizeram universidade, que assim, a gente investiu muito neles. Então, assim, isso me motiva muito, meu time me motiva muito, né, a continuar lutando. É isso. Que bom, é inspiração total, né, Total. gente? É. E agora eu queria escutar um pouco, Bel, também essa tua trajetória nesse caminho dentro da Arbor, quer dizer, Real, Arbor e Love Trust. Pensar se não existia essa palavra. Várias vezes, várias inúmeras. Não tô igual as meninas, viu, minha gente? Eu, não é porque é verdade. Eu sempre fui muito assim. Outra coisa é assim, sempre carrega a verdade com você. E a verdade, às vezes, não é um fardo leve, é um fardo muito pesado que a gente carrega, né? Mas eu pensei várias vezes. Eu nunca tinha trabalhado, eu sempre trabalhei para muitas pessoas, mas com o marido é diferente, né? E lá eu sou muito diferente do meu marido, assim, nós somos absolutamente diferentes. E isso é incrível, mas até você chegar numa medida certa, e os desafios da indústria pernambucana, elas são inúmeras, porque o desafio de ser empreendedor no Brasil é gigante. De você ser muito regional, é gigante. Muito regional com multinacional. Imagina, você entrando nesse mercado, a dicotomia, né, estabelece que existe. Então, você ser pernambucano, eu sempre carreguei muito a cultura comigo em todos os lugares. A minha escola raiz foi a dança e o teatro. E vivendo a cidade nos seus subúrbios, na sua história, no seu valor. E sempre achei que isso é um diferencial enorme, e é nosso. Mas eu acho que o grande desafio da indústria pernambucana é se reconhecer forte, rico. Quando a gente vai para a rua, que a gente sai da parede da indústria, porque a gente produz algo, e a gente vai vender isso, acho que o grande desafio é o olhar como nós somos vistos. Nós investimos tanto dentro, né, por trás das cortinas ali, para dentro da indústria, buscamos o melhor, dedicamos nossas vidas, não é a minha vida de Bel, é a vida de Gustavo, é a vida de cada pai e mãe de família que está ali dentro. E quando você leva aquilo que é um produto final de uma história incrível, as pessoas olharem assim e não darem o devido valor. Então, isso eu acho que é um grande desafio que Pernambuco precisa ainda. Tem um longo caminho, a gente não pode romantizar, achar, não. Acho que Pernambuco ainda precisa ser, o Brasil precisa ser mais justo. Acho que o símbolo da justiça, que é aquela velha balança, a gente precisa equilibrar as coisas, peso, medida, sabe? Entender isso. Então, acho que o grande desafio foi esse. Eu pensei em desistir várias vezes, por isso, porque eu sempre achei assim, caramba, eu não estou dançando, eu queria voltar a fazer o teatro, eu queria voltar a fazer evento, eu amo estar com as pessoas, eu quero estar dentro da comunidade fazendo trabalho. Então, eu sou uma pessoa extremamente inquieta. E aí, o que é que eu tentei? Eu acho que foi, primeiro, conciliar com meu marido e a gente estabelecer um lugar de respeito. É o equilíbrio mesmo, na balança, ó. Você está aqui, você é uma força aqui, eu sou outra força aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Abraçar a diversidade. Diversidade é isso. Tem casa feita só de tijolo, eu digo. Não existe. Uma casa é feita de concreto, pedra, ferro, tijolo, telha, o eletrônico, o hidráulico. As construções sólidas e fortes, elas são feitas com muitas coisas. As empresas com muitas pessoas, respeitando o valor e a importância de cada um. Mas eu acho que a diversidade e a força da indústria pernambucana, do produto pernambucano, precisa ser valorizado pelo pernambucano.
para que a gente tenha um equilíbrio social e econômico. Perfeito. Eu acho que Primeiramente, esse só para desafio. complementar a tua frase, ela deve ser respeitada e considerada primeiramente pelo pernambucano. Pelo pernambucano, né? Como Antônio Carlos Nóbrega, que sempre, quando criança, meu pai me levava, minha madrasta, para ver, ele fazia tonheta, né? E ele canta uma música que ele diz assim: é Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, eu tenho esse gogó de ouro. Meu cantar é meu tesouro. Eu acho que Deus me deu o talento de me comunicar. Mas se ele me deu isso, é para que eu use da melhor forma, porque o talento a gente pode usar sempre para duas coisas. Sim. A força você recebe, você aplica para o bem ou para o mal. E pegando o gancho aqui, a gente estava conversando antes, que aqui fica até um recado para o povo pernambucano, né, dessa retroalimentação quando você compra produtos regionalmente pernambucanos. Você está gerando renda para a economia local. Essa renda da economia local vai permitir manter o poder de compra, né, para que se compre novos produtos. Então, assim, queria aqui, né, trazer essa reflexão para que a gente pense aqui, enquanto você aí consumidor, né, de valorizar. E a gente tem aqui representante de 3 empresas genuinamente pernambucanas, que é a Tron, Richon, Real Pessianas. Então, fica aqui o recado. Eu acho que Pernambuco, por exemplo, uma coisa para complementar. Eu fui artista, né? O artista, quando ele sobe no palco, se tiver um teatro para 1000 pessoas, ele faz o espetáculo. Se tiver 5, ele faz o mesmo espetáculo. Assim são as indústrias. A gente não vai fazer um produto melhor ou pior, pensa, porque a gente faz para atender e atender da melhor forma, seja quem for. Então, o que me motivou foi que quando eu cheguei lá na Pessianas Real, que era Pessianas Real, é uma marca que a gente tem, muito forte de varejo, com 23 anos, a Arbo é outra marca. E a Real, chegavam as pessoas com uma bicicleta, compravam a cortina, amarravam no banquinho e vendiam. Hoje, essas mesmas pessoas chegam lá, e quando eu olhava aquelas pessoas, eu dizia, caramba, eu não posso, porque desisti. Por essa pessoa. Ele precisa do meu apoio e do meu trabalho. Eu preciso estar aqui para ajudar. E hoje essa pessoa tem carro, tem casa, tem filha formada, e são muitos, né? A Real está em 300 lojas no Nordeste. Então, acho que desistir, a gente fraqueja, né? Porque eu digo assim, a gente é cobrado para ser forte, mas a gente é fraco também, né, minha gente? Pelo amor de Deus, ninguém é forte a vida toda, o tempo todo. A gente também é fraco. O empresário é um ser humano, ele tem suas fragilidades, ele tem seus momentos. A gente precisa partilhar. Eu sou muito assim, se eu estiver bem, eu chego para o meu time, gente, estou bem. Se eu tiver, eu digo, hoje eu não estou muito bem, mas vocês estão massa. Então, hoje é a hora de vocês carregarem, porque também construir lideranças dentro do nosso espaço, né? Porque é muito pesado a gente carregar um peso, essa responsabilidade de ser líder. Eu acho que uma coisa maravilhosa é a gente conseguir formar novos líderes dentro dos nossos negócios, porque uma hora Eu sempre digo. eles vão seguir, né? E precisa ter muito capitão aí. Eu sempre digo. Bom, e para a gente finalizar, eu queria escutar um pouquinho de vocês. A gente tem visto um tema, né, que tem sido muito falado, que é o ESG, que é o social, o ambiental e a governança, sendo trazido como um pilar hoje que as empresas estão buscando em seus planejamentos estratégicos, como uma forma de manter a longevidade das empresas. E eu queria escutar rapidamente de vocês o que é que vocês, se vocês começarem essa jornada, o que é que vocês podem compartilhar com a gente sobre isso? Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema, porque eu sentia que tinha muito a ver com o que eu penso, né? ESG significa olhar pelo próximo, olhar para dentro e olhar pela nossa casa. A casa enquanto planeta, enquanto indústria, enquanto isso está na cabeça de cada um. Então a gente já vinha numa cultura do cuidar, né? Do cuidar das pessoas, do cuidar do nosso ambiente. E quando o ESG veio, ele veio para organizar
e para deixar as coisas mais direcionadas e com mais técnica. Então, assim, eu faço isso, mas peraí, deixa eu ver como é que eu faço e como eu posso fazer um pouco mais ou fazer melhor, ou trabalhar essas pessoas para o time todo fazer. Então, já era uma coisa que estava no nosso DNA, no nosso corrente sanguínea, mas ela precisava ser estruturada. E acho que hoje a gente não consegue viver sem os projetos que olhem com esse olhar. É notório a longevidade do contexto. Você não pode pensar, a responsabilidade não pode ser recolocada para uma próxima geração, para um próximo time, para um setor. Então a responsabilidade é sua. Quando você entra, você tem que entender como essa sua responsabilidade com o todo, com o meio ambiente, com o seu colega de trabalho, com suas atividades, com suas performances de uma maneira geral, porque governança é performance, mas sem transferência. Eu vou fazer isso no futuro, eu vou fazer isso o próximo gestor que chegar. Não, eu vou fazer isso agora e isso faz parte do meu eu na contratação. Aquilo ali tem que estar entrelaçado no primeiro passo que você dá. Alinhamento de expectativa para o que aquela empresa acredita. Então, o ESG, acho que é muito mais além e vai fazer a diferença da forma como você traz para o time. E a forma como a Tron traz para o time isso é básico. A gente é que não tinha uma letra, um slogan para isso. Mas isso é básico. Então, é assim que a gente trata dentro da Tron. E aí tem N projetos, eu passaria aqui, eu acho que é um tema para um novo podcast, porque aí tem vários projetos envolvidos, mas a gente precisa ter isso na concepção, no credo da empresa, no DNA da empresa, no primeiro dia que chegar alguém para compor o time, olha, nós acreditamos nisso, e nós acreditamos em governança, nós acreditamos em diversidade, nós acreditamos em ser sustentável, senão o negócio morre. Se você pensar muito no dia de hoje, transferir para amanhã, que outros resolvam, o negócio não chega no dia de amanhã. Exatamente. Isso é SG. Então é um todo, assim a gente trabalha lá. Bom, lá na Richon, isso é bem cultural, tá? Já é uma coisa que faz parte da cultura da empresa. Então, dentro dos tópicos da empresa já tem, né? A gente não pensa só a curto e médio prazo, a gente pensa a curto, médio e longo prazo. Então, já vai envolvendo uma série... A gente nunca trabalhou ESG formalmente lá com meus colaboradores, mas eu já tenho tratamento de resíduo sólido, eu já tenho várias ações sociais voltadas para a comunidade, onde é a minha indústria, que é Afogados. Então, isso já faz parte da cultura da gente. Embora não foi uma coisa ainda que a gente trabalhou com a temática junto com os colaboradores da gente. Mas como a Carol estava dizendo, né? É cultura. Isso é muito cultural. Ou você acredita nisso, que você realmente tem que ser responsável, que você não pode passar a responsabilidade adiante para as futuras gerações, ou então é só um papel. Nem para o governo, tá? Acho que a gente não tem que passar essa responsabilidade para ninguém, nem para o governo. Tem que trabalhar junto com o governo. O governo Isso. precisa assumir as responsabilidades dele e nós, né, como indivíduo, comunidade doméstica e corporativa, as nossas. Isso. Então é isso, mas lá a gente tem já esse pensamento cultural. E como o Carol estava falando, lá a gente inclusive tem um processinho para seleção e recrutamento de pessoas. E os primeiros 30 dias a gente avalia se a pessoa tem a cultura da empresa ou não. Se nos primeiros 30 dias a gente observar que a pessoa não tem o que a gente tem escrito na nossa cultura, tá certo? Já não tem condição dela ficar. Porque vai dar problema, uma hora vai dar problema. Tem que alinhar a cultura. Primeiro alinhar a cultura, depois competência, depois resultado, depois outras coisas. Eu acho o seguinte, que é muito legal, a cultura do cuidado é a nossa cultura, sempre cuidar, mas eu acredito que o ESG é um pouco mais, é um pouco não, é muito mais do que isso. O ESG é um novo departamento com igual valor a todos os demais da empresa, que ele precisa estar no organograma. Ele precisa ter métrica, e métrica de práticas reais, reconhecendo as deficiências e as eficiências. E como é que eu posso minimizar as minhas deficiências, como governança, como
as responsabilidades sociais existentes e aquelas que precisam existir dentro da organização e ainda não são reais, e assim também as sociais entendendo a amplitude desse S, que não está restrito ao trabalhador ou à comunidade do entorno, mas ele está ali nos stakeholders, que vão dos nossos clientes, vão lá atrás nos nossos fornecedores, e a influência que nós, como indústria, exercemos, né, em relação a eles. O poder de influência que a gente tem. Então, o ISD, ele precisa ter uma cartilha. É novo e não tem nada de ruim dizer que eu não tenho, ou eu preciso começar a medir, eu preciso começar a aperfeiçoar aquilo que eu tenho massa. Como é que eu posso melhorar? Não existe nada bom que não possa melhorar. E aquilo que eu não tenho, como é que eu posso trazer? E aquilo que é ruim, que não era tão ruim, porque não era visto como uma coisa negativa, mas hoje já é real, né? Então, ao quanto eu emito de gases, que isso não era medido, o mundo começou a medir não faz muito tempo, veio medir tarde, né? Então, a questão dos meus resíduos, né? O quanto eu posso ajudar numa cadeia de catador também, de repente, me envolver. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas porque esse é um desafio nosso lá. A Arbor é uma empresa que hoje é referência nisso. Eu sou muito convidada e me orgulho muito. Mas a Arbor tem muito a fazer. O Love Trash, né, resultado dessa responsabilidade social ambiental, né, Bel? E a Love Trash é a transformação de uma deficiência, porque quando a gente reconhece que a gente está deficiente ou que a gente é ineficiente, é um primeiro passo, eu acho. Né? Como olhar para dentro, como diz, caramba, eu sou bom nisso, mas nisso aqui eu não sou. Né? E como é que a gente pode fazer? Então, a Love Trash, ela veio, reconheceu que tinha uma deficiência, caramba, como é que eu posso transformar isso numa eficiência? Então, o ISG é responsabilidade, é assumir responsabilidade e compromisso, entendendo que o mundo mudou e nós vivemos um novo tempo. É isso aí. Perfeito, mas o importante aqui disso tudo é que o mais difícil é ter na cultura da empresa. Porque se você não tiver na cultura da empresa e quiser implementar métricas, não funciona. E esse ponto de você realmente ter a métrica é bacana, porque o mercado está mudando, o mercado financeiro está mudando, para você se beneficiar desde que você tenha métricas. Então, aquela coisa, a gente precisa fazer e efetivamente mostrar que faz. Então, daí vem essa importância. Mas o mais difícil é a parte da cultura. Porque esse, se não tiver... Então, assim, deixando também um recadinho, eu sou como embaixadora do tema, comece pela cultura da empresa, se é que não tem ainda. E o envolvimento transversal, né? De entender que não é alta gestão, é todo mundo, né? Nós termos pessoas em cada setor partilhando nessa nova cultura, que já era uma cultura, mas agora como é que a gente pode amplificar isso? E eu acho que é muito importante o ISG a gente trabalhar todo mundo junto, porque vamos precisar de todo mundo. Exatamente. E para finalizar, porque a gente já está aqui há mais de acho que quase uma hora aí do podcast, queria que vocês deixassem uma frase, um conselho para essa audiência aqui que está nos escutando. O que a gente poderia falar para essa turma? Carol. Olha, algo que está vindo aqui, que já que é para o nosso, das conversas nossas sobre Pernambuco, que é o seguinte: não deixo o meu Pernambuco nem no último pau de arara, mas vou de pau de arara para esse Brasil inteiro, viu, Brasil? Me escute aí, porque eu estou chegando. A gente vai levar esse projeto também para São Paulo, para outros estados, porque essa conexão e essa miscigenação, essa democratização dos conceitos, da técnica, é que vão fazer a diferença no Brasil como um país mais forte. Então, eu estou bem otimista, estou muito feliz de ter sido o primeiro. Eu acho que a gente acertou nas pessoas que estão aqui, porque são pessoas extremamente do bem, e que quem esteja me escutando e achar que faz parte desse universo, é só levantar a mão e dizer que tem algo a contar, porque eu vou pegar meu pau de arara e vou até você para que a gente possa gravar aí vários podcasts e levar para muito mais longe os nossos projetos, as nossas histórias. Eu diria isso. Obrigada, Carol. Então, já que a gente está concluindo, eu queria agradecer mais uma vez
a oportunidade, Carol. Amei estar aqui com você, com Bel, que eu não conhecia, quer dizer, conhecia do balé, né, Bel? Menina. Beta, que eu adoro. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês fazendo essa troca. Eu gosto muito de fazer essas trocas. Eu acho que enriquece muito a vida da gente. E quando eu penso em jovem, penso em dar uma mensagem, eu penso muito, eu trabalho com muitos jovens e eu tenho 2 filhos. Então, eu gosto muito de deixar claro isso para eles. Para você fazer o que você ama, você não faz só o que você gosta, tá certo? Você faz também. Para você fazer o que ama, você faz o que gosta e faz o que não gosta. E é a disciplina e a perseverança que vai fazer você continuar fazendo o que você ama. É sobre isso. Muito bom. Excelente. Belzinha? Eu adorei, obrigada aí mais uma vez. Eu acho que são as vozes aí, as histórias. A gente precisa contar a história. Eu deixo um recado, assim, que eu acho que é uma coisa. Eu sou muito pernambucana, cana-caiana, né? Essa menina pernambucana, pronto. Eu sou bairrista, amo o meu lugar. A Arbor e a Real é uma empresa do Nordeste para o Nordeste. E hoje, quando eu vim aqui, tinha uma música. Meu pai sempre foi muito fã de Luiz Gonzaga. E tem uma música de Luiz Gonzaga que chama Vozes do Sertão. Acho que a gente está precisando, a nova geração, olhar para dentro. Olhar para dentro das nossas comunidades, das nossas cidades, dos nossos estados. E meu pai cantava muito essa música, que eu sei o refrão. Mas eu peguei aqui porque tem uma parte que fala assim, né? Que Luiz Gonzaga seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E ele diz uma parte aqui que é muito importante, que é o que a indústria faz e que precisa ser valorizado, dê serviço ao nosso povo. Encha os rios e barragens, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim desta estiagem lhe pagamos até com juros, sem gastar a nossa coragem. Lindíssimo. Então, as pessoas não precisam de esmola, os jovens precisam ajudar, que as novas empresas, o futuro ele já começou faz tempo. Ele não é amanhã, ele já começou faz muito tempo. E esses nossos filhos, né, os filhos do Brasil, os filhos do Nordeste, os filhos de Pernambuco, que eles cuidem para que a gente não tenha fome, não tenha sede, não tenha desigualdade, que a gente possa cuidar uns dos outros, né? Para que não falte a coragem das pessoas, né? Porque já diz ali, a esmola ela vicia o cidadão. E as pessoas não precisam de esmola, as pessoas precisam de oportunidade e de trabalho. Então, que essa nova geração seja uma geração geradora de oportunidade, de trabalho, de educação, que venha com esse olhar e essa cultura do cuidado que todas deixaram claro aqui, que elas saiam. A cultura, ela reverbere, ela ecoe, e que não só os nossos filhos, mas os filhos dos nossos colaboradores, e que o nosso entorno, e que os nossos fornecedores, e toda essa rede, os nossos clientes, cuidem uns dos outros, para a gente parar de ver e ser fruto de ver tantas pessoas fruto de injustiça social. Olha, gente, depois de Bel, não sei nem o que falar, mas eu vou me superar. Vou trazer aqui só uma frase de John Kennedy, que meu pai sempre falava pra gente, né? Que é assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país. E eu acho que isso, ele extrapola, né? Na sua família, na sua empresa, você como cidadã, né? Então, essa é a minha frase que vou deixar de uma forma geral. E para as meninas, sejam livres, né, para fazer suas escolhas e tenham o entendimento do poder, menina, que você tem. O mundo para você, o mundo é o limite, o céu é o limite para vocês e vão atrás dos seus sonhos. Isso aí. Agradecer, Carol, muito obrigada. Eu é que agradeço a pela vocês. oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre de vocês, a energia, as palavras, é que fazem uma das perguntas, né? Como é que você acha que você está no caminho certo?
quando na verdade as pessoas que eu convidei não pestanearam. Elas confirmaram de imediato. Então, essa é a força que a gente tem que ter. E esses são os sinais que a vida vai dando. Então, que seja o primeiro de muitos, que a gente se encontre aqui também para muitas outras oportunidades. Eu também quero estar com vocês, no de vocês, na história de vocês, porque é uma história construída com quem acredita. E eu acredito na empresa de vocês, eu acredito no nosso país e eu acho que é por aí. Vamos em frente. Isso aí.